Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui em dois lugares para conferirmos o quinto episódio da terceira temporada da série The Orville, exibido na Star Plus. Pois bem, pessoal, fechando aqui a primeira metade dessa temporada, temos um episódio, claro, daqueles que gostamos bastante, que é da cultura Moclan. Pois é, mais uma vez, as desventuras de Bortus e Clyden, dessa vez completamente focado no filho de ambos, Topa, que aqui quer ser outra coisa, literalmente. Bom, na verdade, a gente pode considerar que desde o princípio, quando essa história foi colocada pra gente, lá no comecinho da primeira temporada, isso era meio que óbvio. Um dia, sim, iriam tocar nesse assunto, nessa transformação. Eu acho que a transformação estava mais manjada que pudesse realmente acontecer do que qualquer outra variante a respeito desse universo muito particular, dessa espécie que só é constituída de machos, e eles se reproduzem, obviamente. E aí, como é que fica? O que nasce é macho também, né? Óbvio, né? Bom, não, né? Exatamente, né? Quando a gente começa a ver os pormenores exatamente daquela sociedade, daquela espécie, a gente percebe que a história não estava muito bem contada assim, não. Não é apenas machos que vão nascendo, mas também, de vez em quando, pinta alguma fêmea. Uma questão, claro, uma questão biológica, né? Não tenho o que reclamar disso, para falar a verdade. Mas claro, a gente sempre tem que fazer aquela leitura que, na verdade, esta é a melhor forma de se vender uma história de ficção científica. Ou seja, você pegar questões interessantes para os seres humanos, do que a gente vive na sociedade atual, onde a história é escrita, e colocar isso em termos de uma história alienígena, colocar todo o problema, toda a questão para lá, para os outros. Sempre dizendo, não, nós já resolvemos isso. E vocês, os esquisitos, os aliens, ainda não estão muito bem passando por isso de uma maneira um pouco, digamos, saudável e também justa. Essa era a base conceitual, por exemplo, lá da série que The Orville homenageia, Star Trek. Sim, era essa base da perfeição já alcançada pela humanidade, mas que as outras espécies, distribuídas ali pelas galáxias, universos e por aí vai, estavam ainda tentando alcançar. Essa sempre comparação, esse distanciamento, na verdade, essa forma de narrar os mesmos fatos cotidianos nossos, mas de uma forma de ficção científica, de fantasia, isso faz com que a gente se conecte e também, ao mesmo tempo, não fique completamente integrado à situação e faz com que a nossa reflexão seja muito melhor. Então, aí a gente pode considerar que, por exemplo, nas séries que não estão dando certo de Star Trek ultimamente, como Discovery, como Picard, e também a gente pode colocar no balaio também, embora esteja muito boa, muito bem considerada, Strange New Worlds, que é também ir por aí, tentando colocar essas questões da nossa modernidade na mesa, nas histórias, mas ficam tão escancaradas, tão explícitas, que a gente apenas olha o produto e vê que está sem aquele movimento de fazer com que a gente aceite aquilo a qualquer custo. Quando, na verdade, o melhor truque que a gente tem, que eles, a pessoa que quer mudar o pensamento de outros, possuem é esse, é não ser direto ao ponto, é ser tangencial a ele. E é exatamente o que essa história faz a respeito de você ser uma coisa e querer ser outra, ou mais especificamente, o tempo todo você já era outra coisa, mas está sendo uma coisa que você não quer ser. Sim, a coisa da transformação do seu sexo, do seu gênero. E literalmente, o que as outras séries fazem da maneira errada é colocar, já avisando, olha, vai ter um novo personagem aqui na nova temporada, e esse personagem, por exemplo, é bissexual. Aí você pensa, o que isso tem a ver com uma série de ficção científica? A gente quer saber de que espécie é esse novo personagem, Esse ator, essa atriz, vai interpretar exatamente o quê? E em cima do que este novo ser, nova espécie, vai aparecer no show, o que vai resultar de histórias interessantes? É isso que a audiência está interessada. Não no sexo da pessoa, mas é o que faz, então, Discovery e Picard, Eles jogam o problema colocando o problema. Eles não fazem a gente discutir, porque quando você coloca o problema em si, ali, visivelmente na mesa, você só olha e você tem aquela reação, claro, esperada. Ah, concordo. Ah, tô nem aí.
Basicamente isso. Você não faz com que a cabeça pense a respeito do assunto. Mas numa história aqui, como a gente tem Topa se questionando, se percebendo uma coisa diferente, querendo mudar, ok, sim, está muito mais direto do que foram as outras histórias relacionadas a Bortus e Clyde. Mas mesmo assim, ainda está dentro do universo que já era aceitável para a gente. Ou seja, nós já estávamos acostumados, sabíamos, inclusive, né, como já comentei, que esse desdobramento de hoje, sim, um dia iria acontecer. Bom, de fato. Então a gente precisa analisar se essa história então de Topa, ela é funcional ou não. Bom, aí a gente entra então no texto do Seth MacFarlane, que ele escreveu o episódio e também dirigiu. Por isso que ele aparece pouco aqui nessa aventura. E você pode até, logo no comecinho, já perceber, estão dando muito foco para Kelly, né? Por quê? Tá querendo desmerecer a figura masculina, como se muito fazem também nas outras séries? Bom, na verdade, não é a questão, né? Porque realmente o autor está um pouquinho afastado, ele quer dirigir, né? Ele já fez o texto completamente, né? Já vendeu o seu peixe, foi ele que escreveu o começo de tudo lá a respeito de Bortus Clyde, Topa também, cultura moclana, foi ele que desenvolveu, foi ele que criou. Ou seja, ele pode sim ter o seu tempo que quiser para poder desenvolver mais um pouco essa história. E basicamente é o que a gente tem para discutir. O conceito do episódio é muito fácil de ser resumido. Simplesmente Topa, que agora parece mais crescido, né? E aliás, uma coisa que a gente precisa destacar, o Topa já foi interpretado por vários atores, né? Quando era bebê, quando era um garoto, digamos assim, quando já estava um pouco mais crescido. E agora, sim, me parece que mudaram mais uma vez quem está fazendo a interpretação. E logo que ele começou a abrir a boca, já percebendo que, quando a gente percebe, na verdade, né, que ele está um pouco mais alto, mais crescido, assim que ele abre a boca, a gente percebe, peraí, a voz está meio forçada. É uma atriz que está interpretando o Topa, não é mais um homem. Acho que antigamente era um homem que interpretava, quando ele estava numa fase anterior àquele da criança, que eu digo, né? E claramente a atriz estava forçando a voz para ficar um pouco mais grossa. Basicamente isso, né? Claro, né, depois que no final tem toda a transformação, a feição dela inclusive está diferente. Eu não fui conferir, né, congelar a imagem para ver se houve alguma modificação ali nas linhas faciais. Mas claro, pode ser então só um dote da interpretação da atriz, né, que aliás eu não consegui descobrir qual o nome dela, né. Se ela realmente passou toda a felicidade que ela possuía antes, não, com a cara mais amarrada, mais fechada, e agora sim conseguiu, quando no momento da transformação, né, pós-transformação, aliás, ela conseguiu explanar que a personagem estava feliz. A Topa agora, né? Mas uma coisa que eu esqueci de comentar para vocês, lá quando teve justamente o julgamento, onde foi decidir lá em Moclus se o sexo de Topa deveria ser alterado ou não, teve uma questão que eu achei muito esquisita e depois se acentuou um pouco mais naquele outro episódio também, continuação das histórias dos Moclans, que era aquele do santuário, né, onde ficavam todas as fêmeas da espécie. E qual é o detalhe exato? Bom, esse é que quem interpreta as mulheres, as fêmeas, na verdade, são atrizes. E aí fica uma coisa esquisita, né, porque as atrizes estão lá com os peitos, simplesmente. E você fica pensando, não, peraí, não tem como. Tá, você faz a operação de mudança, né? Você deixa de ser um macho e passa a ser uma fêmea, mas eu acho que é uma coisa mais ali, né? Na zona do agrião, mais ou menos, né? Não aqui para cima ou com as glândulas mamárias, que eu quero dizer, né? Não tem cabimento, me parece, né? Que os Moclans possuam seios, ou seja, mamas. Justamente, eles não são mamíferos, eles são ovíparos, eles põem um ovo, né? A reprodução deles está totalmente baseada em colocar um ovo, né? Fecundar o ovo. Tanto que Bortus foi o que ficou em cima lá do ovo de Topa. Foi ele que chocou Topa. Então, não tem lá muito cabimento, né? As atrizes que interpretam as fêmeas aparentarem que tem, né, um certo volume aqui nessa região, denotando, né, que possui, né, as babas. Fica uma certa contradição, porque me parece que toda a questão é mais realmente lá, como eu disse, na zona do agrião. É ali que se modificam as coisas. Será que ficaria mais honesto todos os personagens, inclusive as fêmeas, serem interpretados por homens
Eu acho que sim, acho que venderia talvez mais o peixe que eles queriam do que antes, né? Mas eles transformam realmente em entidades femininas. Mas tem essa questão de não está certo, me parece que não está certo as fêmeas possuírem, né, suas mamas, seus peitos. Me parece que não. Fica meio esquisito na história. Quem sabe um dia eles explicam, né? Aliás, quando diz que essa história aqui era muito previsível, de Toppa um dia querer mudar, seria óbvio, mas é completamente cristalino, né? Eu confesso para vocês que eu preferia um outro desdobramento da questão. Quando teve o episódio lá, o Santuário, onde apareceu, né, aquele planetinha, refúgio de todas as fêmeas do Moklan, Moklanas, né? Foi sim, interessante. Era uma boa ideia também, né? Mas eu gostaria de saber se, por exemplo, né, as mulheres, elas também conseguem se reproduzir. As mulheres não, as fêmeas Moklanas, elas conseguem da mesma maneira que os machos. E quando nasce? E aí, quando nasceu o primeiro hominho? Pois é, quando teve o episódio do Santuário, se eu não me engano, eu pensei isso, que uma próxima história interessante deles seria exatamente isso. E quando começar a nascer homem entre as mulheres, o que elas vão fazer? Porque elas ali estavam um pouquinho reticentes, né, a qualquer macho que aparecesse ali, né? Inclusive o macho humano, né? O Mercer, ele não foi muito bem recebido, por exemplo, né? Mas a gente não chegou ainda a fazer a resenha desse episódio, né? Em breve a gente chega por lá. Enfim, sempre lembrando que segunda-feira eu faço as resenhas da primeira temporada, na terça da segunda temporada, e aqui nas quintas eu faço resenha do que acontece na terceira e inédita terceira temporada. Enfim, mas esse episódio aqui realmente ele é muito simples, apenas a questão de Toppa querer mudar. Ele se sente diferente, claro que ele não sabe o motivo disso. Todo mundo sempre escondeu. Assim, eu ia dizer isso e acabei esquecendo, né? Os Moklan, eles têm um desenvolvimento muito rápido, né? Porque a série só tem 3 anos e ele já está numa idade de adolescente, né? E, digamos, esse tempo todo, né? 3 anos para nós e para ele quase já se aproximando da sua vida adulta, ele sempre ficou às escuras, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele se sentia diferente por dentro e queria uma certa mudança. E claro, né? Quando ele teve contato lá justamente com a Kelly, se identificou com ela, né? Ela quis meio que abraçar o problema para ela. Pois é, ela que foi a advogada de defesa ali lá na questão de fazer a operação ou não pro lado do Bortus, né? O Clyden sempre estava com toda a sociedade moclana do lado dele, né? Enfim, o que vale? Toppa nunca entendeu exatamente o que ele estava sentindo por dentro. E a primeira questão interessante aqui que esse episódio toca é exatamente porque faz associação com o episódio inicial aqui da terceira temporada, que foi a respeito do Isaac, que cometeu lá o término da sua vida, né? Só para não usar outra palavra. Exatamente. Ele aqui, Toppa, pensou em fazer isso, que é uma questão bastante interessante, ou seja, uma conexão muito forte do primeiro discurso lá no primeiro episódio com este daqui, o quinto. Faz realmente um arco e você pode realmente considerar, né, que essa primeira metade da temporada ela fechou de uma maneira muito interessante. Ela teve um começo e um fim que está, sim, completamente fazendo conexão. Muito bom mesmo. E claro, nesse desdobramento, nessa possibilidade, né, de ser uma coisa mais grave ali na cabeça dele, que Kelly quer realmente mudar a parada. E sim, simplesmente o episódio é isso. Mas você pode pensar, não, o episódio também tinha a sua história B. Quer dizer, não era uma história B, uma história bem... uma sublinha assim, né? Uma subtraminha. Que era a questão lá daquela pesquisa arqueológica que eles estavam fazendo em certo planeta, né? Onde encontraram lá dentro de uma pirâmide, né? Uma espécie, digamos assim, de faraó, né? Uma questão assim meio egípcia, né? De o cara estar ali, digamos, curtindo a sua vida eterna, né? Em volta de seus objetos pessoais, ou seja, o que você leva para a vida. Na verdade, essa historinha B, né, uma subtraminha, ela se conecta também com a história de Toppa, porque você poderia estar levando para a sua vida inteira algo que meio que já é da sua vida passada. Foi uma conexão interessante também que o McFarlane colocou aqui, né? Ou seja, essa história que realmente parece apenas um pano de fundo e a todo momento eu achava que a solução de fato que fosse acontecer para Toppa viria justamente dessa sociedade que eles descobriram ali naquela pesquisa arqueológica. Principalmente naquele momento, né? Onde teve lá aquela questão que eles conseguiram projetar como eram as feições, exatamente aquela civilização que já estava extinta há 50 mil anos, né? Eu falei, caramba, essa coisa aí de DNA para cá, né,
holografia ali, não sei o que, composição, reconstituição. Acho que ajudaria a Toppa de alguma maneira, mas não foi o caso. Na verdade, foi por um caminho também bem diferenciado e também muito interessante e coerente, de novo, com o arco que se iniciou lá no primeiro episódio. Porque no final das contas, todas as soluções possíveis, pensadas, sempre esbarravam em alguma questão burocrática. De fato, eles não podiam comprar a briga. Eles compraram lá no episódio sobre uma garota lá na primeira temporada, né? Eles tentaram a todo custo convencer a sociedade moclana que era possível sim deixar aquela operação não ser feita, na verdade, né? Que o bebê continuasse uma garotinha. Eles foram bem incisivos, né? Eles foram bem a fundo. Só que agora, talvez por causa das questões da guerra, não era um bom momento de tentar uma briga justamente com o Móculos, porque se eles saíssem da União Planetária, ferrou. Exatamente, né? Porque eles já perderam no episódio passado os Crews. Perderem agora os Móculans, aí ferrou. A União Planetária nunca conseguiria rivalizar com o poderio dos Kylons. Ou seja, não dava para comprar a briga mais uma vez, já tinham comprado daquela vez. Repetir a dose não daria certo, seria muito prejudicial, né? E a questão era tentar fazer uma coisa por fora, que foi o que a Claire então quis fazer, né? Não, eu abdico, né, do meu cargo aqui na União Planetária, na frota ali, né? Tudo bem, jogo minha carreira no lixo, mas ajudo Toppa. Uma coisa bacana, só que aí vem a ideia de Isaac, que ele podia fazer muito bem isso, ele também não pertencia aos quadros ali da União Planetária, porque ele é apenas um emissário, né? Ele não tem nenhum vínculo com nada daquilo, ou seja, ele nunca poderia ser o culpado que foi a União Planetária que fez a operação, né, de reversão do sexo. Realmente não, estava tudo certo. Mas é bacana quando a gente descobre no final do episódio que ele fez tudo isso por um interesse próprio, porque ele quer ficar bem com a tripulação da Orville. Muito boa essa sacada também do MacFarlane, né? Ou seja, eu até achava, né, que ele ia dizer que não, eu fiz tudo isso por causa de você, Claire. O que seria uma solução óbvia, né? Seria um clichê, na verdade, porque na situação onde foi apresentado o contexto, basicamente foi isso, né? Ela se ofereceu basicamente ao sacrifício para salvar Toppa. E ele falou, não, eu faço isso por você. Parecia realmente que ele estava pensando nela, mas não, ele fez uma conclusão lógica ali para cima dele mesmo. Foi muito bom. Mas claro que Claire ficou com os 4 pneus arriados com a atitude dele, né? Com o seu bom mocismo. Ele já era antes, mas ela ficou mais ainda satisfeita porque ele foi sincero na questão. Ele não fingiu que era por ela, né? Não fingiu, né? Um cavalheirismo, digamos assim. Não, ele foi honesto. Foi por minha causa. Eu fiz isso para ficar bem na fita com a tripulação. E provavelmente, claro, vai ficar. Agora um ponto que eu posso até criticar um pouquinho, que por exemplo aquela almirante que passou o sabão no Mercer e na Grayson, porque eles fizeram tudo aquilo, eles podiam muito bem ir para a corte marcial, né? Passar por cima de todas as ordens do almirantado, que não foi só daquela almirante, foi de todo o conjunto de almirantes, né? Realmente. Mas no fundo, quando a cena termina, ela passa um sabão sensacional neles, mas quando a cena termina, ela fala para enviar para a Toppa as felicitações pela sua nova fase, né? O exagerinho também podemos colocar que foi o final do episódio, né? Quando todo mundo fica feliz e contente e coloca a Toppa dirigindo, né? Exatamente a nave, né? Sentando ali na cadeira de capitão. É um pequeno exagero para falar a verdade, mas ok, não tem problema, isso não prejudica em nada o episódio. É uma coisa clichê, né? O que eu digo, não foi clichê no momento lá do Isaac tomar a decisão de pegar as coisas para ele, mas aqui foi, por exemplo, né? Com certeza, nesses 2 momentos, né? Da almirante no fundo falar, vocês fizeram tudo certo, mas eu tenho que fingir que estou puto com vocês. E depois colocar a Toppa ali na cadeira de capitã. Um pouquinho de exagero, um pouquinho de clichê. Agora uma coisa que eu realmente achei um certo defeito no episódio foi exatamente não ver a real visão de Clayden nessa história. Porque óbvio, né, que o xarope, a mula estancada que é o Clayden, seria a completa oposição de todo o processo que Toppa queria fazer. Mas isso era claro também, né? Só que, no fundo, ele, por exemplo, ele se exaltou bastante com Bortus. E foram muito boas as cenas dos dois, né? A briga que cada um está defendendo. Os dois, de fato, amam Toppa, né? Cada um ao seu modo quer o bem do menino. Mas faltou
a fala de Clayden para Topa. Não teve a cena dos dois conversando. Faltou ele ser sincero com o filho. Tipo, tudo que eu estou fazendo é porque eu também sofri por causa disso. Na verdade, ele fala pro Bortus, né? Que é mais interessante sofrer para sempre nessa dúvida de você ser outra coisa do que você saber que você foi convertido a uma coisa diferente do que você era antes, né? O sofrimento dele é realmente profundo, na verdade. E quando ele diz isso a Bortus, é muito boa a cena também, mas faltou ele dizer isso, talvez de uma outra maneira, para Topa. Faltou essa conversa. Acho que o episódio ficaria muito melhor. Ele é sensacional, mas ficaria muito melhor se ele tivesse essa conversa de pai e filho, né? Até não sendo tão agressivo. Num momento que ele pudesse até tirar talvez uma máscara de agressividade, onde ele poderia passar uma certa afeição ao Topa de uma maneira bastante e completamente sincera. Tipo, é só para ele, só para Topa, ele vai até tirar um pouco da máscara, né? De ser completamente agressivo, de ser completamente uma mula. Mas com uma boa razão, um bom argumento para o filho. Claro, a gente pode considerar que ele é vendido como um ser ignorante, né? É uma ideia também clichê que a série passa em cima do Clyde, né? Mas, se ele fizesse, né, se existisse essa cena entre os dois, né, o pai e filho conversando a respeito disso, né, que no fundo ele não quer que ele sofra da mesma maneira que ele sofre, que já sempre sofreu, né? Quer dizer, sempre não, né? É há poucos anos que ele sabe que um dia ele nasceu garota, né? Mas, caramba, faltou exatamente isso. O episódio ficaria perfeito e completamente inesquecível se você tivesse colocado essa cena, ou MacFarlane, por que você esqueceu de colocar isso? Era uma das melhores coisas que você podia colocar, com certeza. E numa questão importante, porque agora o personagem ele foi tirado da série. O Clyde ele foi embora. E agora que vai ficar? Vai faltar o peso desse cidadão. Tudo bem, ele poderia até ir embora, mas se ele ficasse com essa coisa que ele vendeu ao filho, uma sinceridade que ele nunca colocou ao Bortus, seria um gancho para ele voltar em outra oportunidade. Porque, por exemplo, o Topa, ou agora Topa, falaria que a gente conseguiu se acertar. Se ele sempre foi um impedimento, mas ali no fundo, enquanto ele estava querendo ainda ficar no seu lado, no seu ponto, e mesmo assim ele foi sincero comigo. Então teria um vínculo interessante para ele retornar num próximo episódio. Mas do jeito que foi colocado aqui, vendendo ele apenas como um completo ignorante, né? Talvez ele nunca mais retorne ao show. O que é muito ruim. Por exemplo, né, tinha aquela questão que ele ficou também numa má situação com a Tala. A gente nunca mais vê outra situação onde ela vai poder reclamar dele, né? Que ela não queria mais ver ele nem pintado por causa de eventos que aconteceram em episódios na segunda temporada. A gente também não chegou a ele ainda, né? Enfim, o episódio é muito bom porque ele se sustenta a todo momento na questão que ele quer vender. Uma questão, claro, já sabida, não é nenhuma novidade. Esse episódio aqui, com certeza, você pode colocar ele na moldura de uma certa lacração mais evidente, mas mesmo assim, né, a condução do MacFarlane é muito interessante, tanto na escrita do roteiro quanto na condução da direção do episódio. Ele acerta em todas as maneiras. Mas ele estava vendendo um peixe que a gente já sabia que seria vendido. Né? Mas faz de uma maneira sensacional. E claro, na comparação de novo com Discovery e Picard, caramba, ele humilha, porque ele faz o uso da ficção científica para valorizar tudo isso. Quer dizer, você pode dizer, mas não tem tanta ficção científica a respeito aqui da questão, porque justamente o que parecia num certo momento que era aquela civilização ali morta, 50 mil anos, e dali viria a solução para a Topa, não foi usada. E a questão, de fato, o tempo todo, ela se assemelha bastante com o que a gente tem na nossa tecnologia, digamos assim. Não houve nada de alta tecnologia, ou até um pouco de fantasia. Não teve, a solução de Topa não passou por aí. Ou seja, ele se aproximou mais, ao mesmo tempo que se distanciou dos textos de Discovery e Picard, quase ao mesmo tempo ele se aproximou bastante, porque não tem nada de diferente aqui. Claro, o discurso vale bastante, muito funcional inclusive. Como eu disse, o único defeito que eu consigo achar aqui nesse episódio é a falta daquela conversa entre Clyden e Topa. Faltou isso para ficar sensacional, completamente inesquecível, como Sobre uma Garota é.
faltou isso, com certeza. E claro, num certo momento também do episódio, quando as coisas começaram a dar para trás, né, principalmente por causa lá da União Planetária, que fincou o pé que não poderia ser nada alterado, eu falei, caramba, o episódio vai terminar de novo, da mesma maneira então que foi lá com sobre uma garota, onde no final a operação foi feita da mesma forma, ou seja, lutaram e não conseguiram. Episódios assim, que terminam numa situação que não era, digamos assim, talvez a ideal de todo mundo estava pensando, é bom também. Isso valoriza as questões, que no fundo você luta tanto por um objetivo e não consegue, o que faz que a história seja realmente interessante. Eu achava que até, em um certo ponto, tudo ia acabar da mesma maneira, eles não iam conseguir. Mas basicamente parece que se fecha um arco completo aqui a respeito tanto de Clayden quanto de Topa, né? Topa agora precisa virar outra coisa. E bom, como aqui no próprio episódio, numa das linhas de narrativas, ele está interessado em entrar na academia da União Planetária, basicamente a gente pode considerar que ele vai ficar tipo aqui como ou ela vai ficar aqui, né, como um tipo de um Wesley Crusher agora, né? Pode aparecer mais, por aí, não sei se é interessante para falar a verdade. Eu acho que, no fundo, foi resolvido muito cedo a questão de Topa. Talvez se ele fosse já adulto, seria mais interessante a transformação. Porque no fundo também isso aqui, a solução vindo agora, casa com o problema da nossa sociedade, ou seja, as pessoas muito jovens que têm a tendência já de querer mudar de sexo. Não, eu quero fazer operação, eu sou outra coisa que eu não sou. Isso está se alastrando bastante, né? Na verdade, você devia mudar apenas quando você tivesse a completa certeza. Claro, Claire diz que Topa, sim, de fato quer ser uma outra coisa, quer mudar de sexo. Mas é muito cedo. E talvez esse seja o discurso mais lacrador que foi colocado aqui neste episódio, mais explícito. As outras questões que estão envolvendo o caso, ok, tá bacana, mas essa foi realmente bem claro. Não, você pode ser jovem e tomar essa decisão. Foi uma coisa bem incisiva mesmo, para falar a verdade. Talvez um ponto negativo, com certeza. Mas, no geral, eu gosto do episódio. Gostei bastante mesmo. Ele não é tão sensacional quanto foi, claro, sobre uma garota, que basicamente é um clássico da ficção científica. Justamente porque ele vende todo esse peixe que está sendo vendido aqui, nesse episódio, mas faz de maneira tangente, que é o que eu gosto na ficção científica. Aqui foi completamente mais claro. É um grande episódio, mas ele não é sensacional. Não é. Ele é, mas não é. Muita gente pode considerar ele uma coisa tão boa quanto Sobre uma Garota. Mas não, você tem que valorizar, inclusive isso. Deixar esse episódio igual a Sobre uma Garota é deixar o Sobre uma Garota inferior ao que ele é. Ele tem uma certa excelência quando a gente visitou a Sociedade Moclana. Aquilo ali foi sensacional. Esse episódio aqui é uma consequência óbvia que isso iria acontecer. Foi muito bem amarrado. Tudo que acontece aqui, todos os desdobramentos, todos os reveses que vão acontecendo ao longo do episódio são muito bons. É um bom texto do Seth MacFarlane, mas não dá para dizer que isso aqui é um produto tão bom quanto foi Sobre uma Garota, porque não é. E se a gente compara os dois na mesma batida, você não engrandece esse daqui, você inferioriza o original, a obra-prima. Portanto, para esse aqui, não vou dar a nota máxima. Em muitas circunstâncias, se você fechar os olhos, merece, mas não. Você tem que comparar sempre, você tem que valorizar o que realmente é bom. Lá, o outro episódio inicial era sensacional. Esse aqui é muito bom, mas tem um discurso aqui forte, embutido, que a gente precisa assim dizer que muito bom o episódio, mas você não merece ser comparado à excelência que foi o outro. Portanto, para este episódio aqui, o quinto, fechando a primeira metade da terceira temporada de The Orville, eu atribuo apenas 4,5 asteriscos. Quase 4,75 talvez, asteriscos, mas isso não existe aqui, né? Sim, 4,5 asteriscos. Não pode ser 5 não. Não pode. É isso.